pessoal, tudo bem? Eu estava com muitas saudades, mas volto aqui hoje para falar um pouco sobre o glutamato. Quem está assistindo essa aula já viu as aulas anteriores sobre o que é o glutamato, que é um neurotransmissor aminoácido, quais receptores, onde ele age, os transportadores, as enzimas de síntese e tudo mais. Nesta aula a gente vai abordar principalmente quais as vias cerebrais que têm a presença do glutamato, quais as suas principais funções no desenvolvimento, no adulto, na função normal e também na neurodegeneração. Então, o glutamato ele está presente na via córtex, tronco cerebral e também medula espinal, ou seja, do córtex para o tronco cerebral e para a medula espinal, levando à excitação de neurônios motores. Também está presente na via que vai do córtex para o estriado, e ele participa do controle do comportamento motor, abrangendo as vias direta, indireta e também a hiperdireta. O glutamato também está presente na via córtex-tálamo, e é o que ocorre uma excitação mútua das duas regiões quando tem uma atividade motora. E também do tronco cerebral para o cerebelo, participando da coordenação motora. Finalmente, uma das vias também mais importantes do glutamato é que tem relação com a memória, que é do hipocampo para os corpos mamilares. O glutamato está envolvido com muitas funções do sistema nervoso. E agora nós vamos falar um pouquinho da plasticidade, tá? No desenvolvimento, na memória e na aprendizagem. Vamos falar um pouquinho da neurodegeneração e neurotoxicidade causada pelo glutamato e algumas doenças que têm relação com isso, como a epilepsia e também a esclerose lateral amiotrófica. Falando um pouquinho sobre as ações do sistema glutamatérgico no desenvolvimento, ele ajuda na migração neuronal, por exemplo, na formação de sinapses, na formação das espinhas dendríticas. Tudo isso tem a ver com a plasticidade durante o desenvolvimento, que é quando ocorre a formação do nosso sistema nervoso. Viram já que antagonistas do receptor NMDA pode prejudicar o desenvolvimento normal do sistema nervoso central. Isso também é possível observar na síndrome fetal causada pelo álcool. O que acontece é que o álcool inibe o funcionamento desses receptores NMDA e isso vai promover uma diminuição do sistema nervoso das crianças, ou seja, fica mal formada, as crianças não se desenvolvem bem por causa dessa síndrome, em que é uma patologia associada ao sistema glutamatérgico. Então, se você está grávida ou conhece alguma grávida, fale para ela não consumir bebida alcoólica durante a gravidez. Às vezes, uma dose que a gente acha que é até pequena pode causar grandes problemas para o feto, porque é a fase onde está ocorrendo um monte de formação de sinapses, de espinhas dendríticas, de novos neurônios. Então, o álcool pode ser muito prejudicial e uma das ações é no sistema glutamatérgico, inibindo os receptores NMDA. Então, como eu mencionei, o sistema glutamatérgico ajuda na formação de sinapses, de espinhas dendríticas e de neurônios. Isso acontece durante o desenvolvimento e também já numa fase jovem adulto, que é quando ocorre a formação de novas memórias. Aprendizagem no adulto também ocorre a formação de memórias. Então, por que isso acontece? Por causa de um processo que se chama LTP, ou potenciação de longa duração. Então, observe essa figura. A primeira sinapse é uma sinapse normal ou até fraca, tá? Onde ocorre a liberação do glutamato e o neurônio pós-sináptico possui receptores do tipo AMPA e NMDA. Porém, os receptores NMDA eles estão bloqueados com o íon magnésio. Então, somente os receptores do tipo AMPA são ativados. E esses permitem o influxo de sódio, principalmente. Eles não são permeáveis ao cálcio, porque eles têm aquela subunidade GLUR-R2. Quando essa sinapse ela é estimulada novamente, acaba tendo uma repetição maior, a quantidade de glutamato ali na fenda começa a fazer com que tenha uma despolarização maior do neurônio pós e esses íons magnésios saem do receptor NMDA, liberando, então, o influxo de sódio e também de cálcio.
Quando aumenta esses níveis de cálcio dentro do neurônio pós-sináptico, acaba ativando algumas quinases dependentes de cálcio, como a calmodulina, formando o complexo cálcio-calmodulina. Esse complexo vai ativar, por exemplo, a óxido nítrico sintase, que é uma enzima que produz óxido nítrico. O óxido nítrico ele é um gás e ele vai atuar de forma retrógrada. Ele sai pela membrana, se difunde pela membrana do neurônio pós-sináptico e entra no neurônio pré-sináptico, fazendo com que aumente a liberação de glutamato na fenda sináptica. E, além disso, tem receptores do tipo metabotrópico de glutamato no neurônio pós-sináptico, que vão fazer com que ocorra uma ativação de segundos mensageiros, como a proteína quinase A, levando a uma ativação de fatores de transcrição no núcleo, aumentando, então, os transcritos, né, os RNAs mensageiros, para uma série de proteínas. E aí, com isso, a célula vai ser capaz de formar novas sinapses, novas espinhas dendríticas e colocar muito mais receptores na membrana pós-sináptica. Tudo isso, então, vai fazer com que melhore essas sinapses, deixe elas mais fortes e mais eficientes, mais rápidas. Por isso que é um mecanismo de plasticidade. Então, vocês têm que lembrar dessas três coisas, que a plasticidade sináptica, pela LTP, o que acontece é aumento da liberação de glutamato, aumento no número de sinapses e também o aumento da resposta por conta de ter mais receptores na membrana pós-sináptica. É dessa forma que a gente absorve o conteúdo, aprende. Então, o glutamato é essencial para que ocorra a LTP, que é a potenciação de longa duração, que é a plasticidade que leva ao aprendizado, à formação das novas sinapses. Existe também a depressão de longa duração, tá? Que seria um efeito ao contrário. Então, se é uma sinapse que não está sendo muito usada, você ouviu poucas vezes aquela palavra nova e você deixa de ouvir aquela palavra, depois de um tempo, essa sinapse ela vai enfraquecendo e você já não vai mais lembrar daquela palavra. Às vezes ele começa a retrair, se desfazer de algumas sinapses, algumas espinhas dendríticas e muda, né, a circuitaria, diminuindo a força daquela sinapse. Mas o sistema glutamatérgico não está envolvido somente com homeostase, formação de memória e coisas boas para o nosso organismo. Quando em excesso, o glutamato pode ser excitotóxico. O que é isso? Ele pode provocar a morte de células, a morte de neurônios, tá ok? Então, a gente tem algumas patologias que têm alta relação com essa excitotoxicidade do glutamato. Então, nós vamos abordar aqui duas principais, que são a epilepsia e a esclerose lateral amiotrófica. Então, pessoal, o que é a epilepsia? A epilepsia é quando a pessoa tem crises epilépticas. O que acontece é uma hiperexcitabilidade do sistema nervoso central. Ela pode ser focal, em pontos específicos, ou ela pode ser generalizada, tá? Causando problemas para a saúde dessa pessoa. Então, existem aí uma dualidade, tá? Há pesquisadores que acham que essa hiperexcitabilidade tem a ver principalmente com o aumento do glutamato, desse sistema glutamatérgico. Seria como se fosse uma potenciação de longa duração muito exacerbada, que poderia ser pro mal. Tem pesquisadores que acham mais ou menos dessa forma, porque a gente tem mudanças na epilepsia, começa a haver plasticidades, formações de novas sinapses, brotamento de fibras musgosas. Tudo isso leva a um tecido hiperexcitado. E tem também uma vertente, que tem até tratamentos nessa área, que tem relação com o GABA, tá? Vocês vão ver na próxima aula. O GABA é um neurotransmissor inibitório, então talvez a falta desse neurotransmissor também tenha a ver com a epilepsia. Mas nessa aula vamos focar no sistema glutamatérgico, tá? Que seria o que leva a hiperexcitabilidade do sistema nervoso central. Então, eles já viram que a injeção de agonistas glutamatérgicos, ou seja, fármacos que ativam o sistema glutamatérgico, como por exemplo o ácido caínico, o ácido ibotênico, eles podem gerar crises convulsivas em animais de experimentação. E além disso, já existem drogas antiepilépticas, ou seja, que diminuem a quantidade de crises, como o felbutamato,
que é um inibidor fraco do receptor NMDA, ou seja, ele diminui essa ação do glutamato excessiva. E a lamotrigina e o topiramato. Esses dois fármacos são inibidores da liberação de glutamato, ou seja, diminuem o glutamato na fenda sináptica. E o que acontece com relação à esclerose lateral amiotrófica, conhecida também como ELA, que era a doença do Stephen Hawking, tá? É aquela doença neurodegenerativa que leva à morte progressiva dos neurônios motores, os neurônios motores primários e secundários também, que estão tanto no córtex como também na medula espinal. O que acontece nessa doença? Nessa doença ocorrem modificações, tá bom? Modificações podem ser genéticas, como no caso do Stephen Hawking, ou não, esporádicas, mutações, que levam a uma disfunção da SOD. A SOD é uma enzima que atua no metabolismo, ela é a superóxido desmutase, faz a desmutase dessas espécies reativas de oxigênio. O que acontece é que ela começa a ter uma disfunção, ela começa a se formar de uma forma que não tem função, ela perde a sua função. E aí a célula começa a ter muita espécie reativa de oxigênio. Além disso, começa a fosforilar uma série de proteínas. E o principal, ocorre alguns problemas no sistema glutamatérgico. Então, ocorre uma disfunção glutamatérgica. Tá? Uma das coisas nas células da glia tem aqueles transportadores de glutamato, transportadores gliais de glutamato, o EAAT2 ou GLT1. E o que acontece é que eles são inativos, ou seja, eles deixam de funcionar adequadamente ou diminuem essa quantidade na glia, porque essas glias também, as células da glia acabam morrendo, tá? Esses astrócitos, eles acabam morrendo por causa da SOD mutada. Bom, e aí como não tem esse transporte do glutamato para dentro da glia, fica muito glutamato no meio extracelular. E isso vai levar a uma citotoxicidade, porque vai aumentar a quantidade de cálcio entrando no neurônio. Os motoneurônios, eles são muito sensíveis a cálcio, porque eles não têm proteínas que tamponam esse cálcio em excesso. E outra coisa que acontece é que esses motoneurônios, eles têm muitos receptores AMPA com aquela subunidade de GLUR-R2. O GLUR-R2, ele tem baixa permeabilidade ao cálcio. Normalmente ele não deixa entrar muito cálcio. Mas aí também ocorre uma mudança. Por causa da disfunção da SOD, esses receptores acabam sendo modificados e acabam não tendo essa subunidade de GLUR-R2. E eles acabam permitindo o influxo de cálcio para dentro do motoneurônio. Como eu falei, o motoneurônio ele tem uma baixa capacidade, né, de tamponar cálcio. Além disso, ele começa a liberar óxido nítrico, que age no neurônio pré, aumentando mais a liberação de glutamato. Tudo isso só exacerba aquela situação de excitotoxicidade. Então, o que acontece é que os motoneurônios morrem, tá? É isso que acontece na esclerose lateral amiotrófica. Por isso que é uma doença que se desenvolve muito rápido, né? Principalmente em idosos, tirando o caso do Stephen Hawking, que foi genético, então começou já bem novo e durou bastante tempo. Mas em idosos, quando acontece esses casos, não dura muito tempo, a expectativa de vida é baixa, de 3 a 5 anos somente, porque esses motoneurônios acabam morrendo por vários motivos, mas um dos principais é a excitotoxicidade do glutamato. Tá ok? Bom, eu espero que vocês tenham gostado e tenham entendido bem as funções do glutamato, tanto na homeostase, no desenvolvimento e também na degeneração em doenças neurodegenerativas como a epilepsia e também a esclerose lateral amiotrófica. Qualquer coisa podem me escrever, eu fico à disposição de vocês.